vida saudável, mais equilibrada. Em busca de qualidade de vida está no ar o Edição Saúde. Confira agora os destaques do programa de hoje. Verdades e mitos sobre os sonâmbulos. Se você vai acordar o sonâmbulo, então tenta ir devagarinho. As crises de sonambulismo têm data para acabar. Em torno de 1% dos adultos vão continuar a ter os episódios. O Edição Saúde começa agora. Braços esticados na frente do corpo. Andar marcial. É a típica imagem que se tem de um sonâmbulo, só que isso não passa de um mito. Eles andam normalmente, eventualmente eles podem colocar a mão um pouquinho para frente, mas para evitar algum esbarrão, mas não aquela postura típica da mãozinha para frente, isso não é um mito, né? Durante uma crise de sonambulismo, os olhos do sonâmbulo podem ficar abertos, dificultando a percepção do problema. Às vezes a pessoa que está ao lado não consegue diferenciar se o indivíduo está dormindo ou está acordado, porque normalmente eles podem chegar a entreabrir os olhos. Embora os olhos estejam abertos, a expressão facial costuma ser estática. Só que os sonâmbulos normalmente não têm parada. Em geral, a maioria dos pacientes saem e caminham, né? Caminham pelo quarto, vão buscar algum objeto, comer. Em geral, inclusive, ele come coisas meio sem nexo, porque ele não está comendo com fome, não é pela fome, né? É como uma atitude involuntária e automática. Chega tal hora, a criança levanta e vai direto para a cama dos pais. Eles acham que é porque está sentindo falta, porque tem medo, mas não é. É porque é o caminho que ela aprendeu, que ela sabe fazer. Assim como é ir no banheiro, mas às vezes ela erra. Ela abre a porta do guarda-roupa e faz xixi lá dentro. Então ela tem um ato motor que é mais ou menos conhecido, que ela vai repetir durante as crises. No entanto, algumas atividades do sonâmbulo podem representar grande risco. Tem alguns pacientes que abrem portas e vão para a rua. Eles vão para varandas, eles podem abrir janelas, né? E isso é uma coisa bastante perigosa, né? É importante uma certa vigilância, tentar seguir, não necessariamente junto, pegando na pessoa do lado, porque essa pessoa pode descer escadas, pode machucar, fechar bem as janelas, esconder objetos perigosos, facas, coisas que ele possa, se estiverem muito facilmente, ele pode pegar e se machucar. Colocar a rede de proteção na janela ou barras, trancar a porta, esconder a chave. E é exatamente na hora do perigo que cai mais um mito sobre o sonambulismo. Quem foi que disse que não se pode acordar o sonâmbulo? Pode. Ninguém gosta de ser acordado bruscamente. Então, se você vai acordar o sonâmbulo, então tenta ir devagarinho, mas não existe risco de morte nenhum. É o desconforto de ser acordado, como qualquer um. Crianças e adolescentes são os que apresentam maior tendência a ter problema com o sonambulismo. É que a criança passa, né, de um sono para o outro de uma forma muito rápida. Então ela vai ter uma pequena alteração lá no traçado do eletroencefalograma e a criança então demora uns 3 segundos, como se ela desse uma mexidinha e ela passa então do sono que ela não estava sonhando para aquele que ela, né, vai lembrar dos sonhos, eventualmente se ela acordar durante o sonho. E esse mecanismo, ele não está pronto, né? Ele não está automático ainda, né, na criança que está crescendo, desenvolvendo, amadurecendo o seu sistema nervoso. Por isso que quanto mais nova a criança, maior a chance dela ter esse despertar parcial, porque mais imaturo é o seu sistema nervoso. É uma alteração bem determinada, muito mais na infância, bastante associada com alterações psicológicas, assim, fobias, né? Traumas, situações negativas que a criança vivencia e que, por ser criança, ela não consegue trabalhar adequadamente isso no consciente, ela tenta, entre aspas, resolver involuntariamente durante a noite. A mãe, né, o
o pai escuta a criança chorando, vai lá ver o que aconteceu. E aí pega a criança, muitas vezes oferece a mamadeira, ou se é a criança que está sendo amamentada, oferece o peito. A criança, muitas vezes, ela vai continuar naquele choro, continuar, e aí é que a gente vai dar o nome de choro inconsolável. E pode se estender a 3 horas, 4 horas, aquela criança chorando de uma forma muito alta, muito intensa, que leva muitas vezes os pais a procurarem um pronto-socorro, porque acha que a criança tem alguma coisa. E na verdade não tem nada. A criança, para ela mesma, né, para o organismo dela, está dormindo, apesar do escândalo. As crianças entre os 3, 10, 12 anos têm maior propensão de andar dormindo. Já sabe levantar e andar, ela pode levantar e andar, e aí a gente vai chamar sonambulismo. O adolescente também pode ter qualquer manifestação. Em geral é ou sonambulismo ou terror noturno, que é aquele em que a criança grita, pede por socorro. Em geral os pais têm a impressão de que a criança está tendo um pesadelo. Mas na verdade faz parte desse grupo de distúrbios do sono que também é chamado de despertar parcial. Porque parece que a criança acordou, mas na verdade ela não está acordada. As manifestações do despertar parcial costumam variar bastante. Uma criança ela pode um dia resmungar, no outro chorar, no outro levantar e andar. E a gente não vai achar que um é mais grave ou é diferente do outro. É a forma como ela está, digamos, expressando esse despertar parcial é que muda. E o tempo, né, que dura essa manifestação, em geral, fica entre 3 minutos, 3 a 5 minutos. O sonambulismo pode persistir na fase adulta, mas tem data para acabar. É o que vamos mostrar no próximo bloco.